Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras, senhores e senhoritas. Peraí, tô ajeitando só a luminosidade aqui, tal, dá pra ver, tal, dá pra ver, não dá, dá. Pronto. Essa aula é direcionada para os alunos do sexto ano do Colégio Afanísia Freire, disciplina é Artes, e a gente vai dar continuidade a qual assunto? A gente vai dar continuidade ao capítulo 3, que a gente fala sobre a roupa e a arte. A gente começou falando nas aulas anteriores sobre o processo de construção dessa ideia da indumentária, do vestuário e tudo. Falamos na última aula a respeito dos cangaceiros, né, de Lampião, a forma que ele utilizava as roupas, que os próprios homens, os próprios cangaceiros, apesar de todo aquele estigma, aquela ideia toda sobre masculinidade, porque é bicho brabo, do sertão, é muito macho. Sim, mas mesmo assim eles eram quem produziam as suas próprias roupas, eles costuravam. Por mais que houvesse essa ideia de que a costura é algo ligado às mulheres, no sertão nordestino, no cangaço, quem produzia suas próprias roupas eram os próprios cangaceiros, que iam lá, peixeira, lá no, cravada lá na bota, com a espingarda na mão, mesmo assim, opa, tem um furinho aqui debaixo do sovaco, para ele próprio chegar lá, ajeita e deixa a subaqueira lá, ó, de boa, tranquila. Aí a gente deu continuidade, a gente começou falando sobre Zuzu Angel e o trabalho que ela faz em relação a roupas que são baseadas na ideia de cultura popular, ainda que essas roupas acabassem sendo produzidas, voltadas para as elites, né? Lembra que eu falei sobre gourmetização e coisa e tal? Então, aí a Zuzu Angel, ela tem essa produção no ateliê dela, ela tinha, né? Ela já é falecida já há muitos anos, mas ela tinha essa produção no ateliê dela, em que ela produzia essas roupas chamadas de roupas da alta costura, que eram ligadas, eram voltadas para a alta sociedade, aquelas pessoas que tinham dinheiro para poder pagar os breguetes, né? Digamos assim que ela se baseava, por exemplo, digamos assim, nos próprios cangaceiros, lá no cangaço, no sertão, mas ela produzia roupa para o povo que morava em Copacabana, que morava em Ipanema, né? O povo que tinha bufunfa, os parentes todos dos governadores, do povo todo lá, dos ditadores, dos militares. Ela produzia roupa para essa galera, porque somente eles que tinham dinheiro para poder pagar, né? Mesmo que fosse uma coisa assim que disse, opa, é cultura popular, é baseado no carnaval, no povão, mas que o povão não tinha acesso, né? Meio contraditório, mas é algo que acontece. Na verdade, meu cabelo tá bonito, né, gente? Eu tô olhando aqui, ó. É porque eu tô vendo aqui no vídeo, na câmera. Aí eu tô assim, vai, oi, vai, é muito bonito. Tem que me achar, né? Ninguém me acha. Mas enfim. Aí a gente continua lá na página 65, né? Falando do Arthur Bispo do Rosário, que inclusive foi um artista, um grande artista sergipano, que ganhou o Brasil, ganhou o mundo através da sua produção. E eu cheguei a comentar na aula passada, inclusive, a respeito disso, de um filme fantástico, não sei se vocês chegaram a assistir, chamado Nise da Silveira. É um filme, claro, é voltado para uma galera um pouco mais velha já, principalmente porque trata não somente de arte, mas é até um tema que eu falei em turmas passadas. Foi um filme que eu passei já para nono ano, para o pessoal de primeiro ano e tudo, porque é um filme que trata da relação entre a arte e a loucura. Mas, professor, como assim tal? Você já ouviu falar que os artistas são meio doidos, né? Mas não era bem isso assim não. Na verdade, algumas pessoas, nesse filme mesmo de Anísio da Silveira, que tem o próprio Arthur Bispo do Rosário lá representado no filme, vai retratar pessoas que realmente têm distúrbios psicológicos, distúrbios psiquiátricos, que elas são internadas em casas de acolhimento, que antigamente se chamavam de hospícios, né?
mas eles eram internados nessas casas de acolhimento, essas casas de saúde, para poder passar por um tratamento. Se plantasse, cabelo tá bonito. Eles precisavam passar por um tratamento. E aí a Nise da Silveira, ela surge nessa história, a médica Nise da Silveira, que ela vai se utilizar de uma abordagem completamente diferente daquilo que as pessoas estavam acostumadas à época. Uma abordagem que outros médicos daquela época eles tratavam de uma maneira diferente. Principalmente, uma coisa que eles utilizavam muito era o eletrochoque. Imagine só, uma pessoa que tem um distúrbio psicológico, uma pessoa que é considerada como louca, né? Um meio de tratamento para ela seria o eletrochoque. Tipo, o choque era dado na cabeça da pessoa, tá ligado? Que insanidade isso. O choque era dado na cabeça da pessoa, simplesmente a pessoa ficava meio que inconsciente, ficava toda lesa, assim, toda lerda, porque se dizia meio que, porque eles não mereciam estar vivendo em sociedade, né? Uma insanidade que muitos médicos defenderam naquela época e até hoje, infelizmente, ainda existe uma visão muito preconceituosa em relação a essas pessoas que têm realmente problemas psicológicos, né? Que são consideradas pessoas com deficiência mental, não é verdade? Enfim, mas aqui, vamos para o texto. Mas assim, se vocês tiverem a oportunidade de assistir o filme, eu vou até anotar aqui para poder deixar o link para vocês. Senão eu esqueço, né? Sexto ano, Nise. Pronto. Para ver se eu consigo deixar o link para vocês. Eu não sei se tem disponível no YouTube, mas caso não tenha, pelo menos deixar um trailer, alguma coisa assim, para vocês que tiver. Eu vou ver se tem na Netflix ou na Amazon Prime. Amazon Prime eu acho que é mais difícil, que lá é mais série, né? Mas eu vou procurar para ver se consigo achar disponível em algum lugar para disponibilizar para vocês. Para vocês verem. É um filme muito bacana. Agora, claro, tem algumas discussões que vão ser um pouco mais complicadas, um pouco mais pesadas. Vocês vão chorar pra caramba. Porque tem momentos assim que é pra chorar, é verdade. Eu mesmo chorei. Mas enfim. Sergipe Arcebispo do Rosário viveu recluso em um hospital psiquiátrico no Rio de Janeiro do ano de 1938 até o final de sua vida. Ele nasceu em 1909, imagine, e em 1938, quando ele estava lá com 29 anos, não é verdade? Verdade? É verdade. Com 29 anos, ele foi internado. Então, de 1938 até 1989, ele viveu num hospital psiquiátrico. 38, 89 dá 51 anos. 51 anos vivendo no hospital psiquiátrico. Segundo o bispo do Rosário, Deus havia lhe ordenado que fizesse um inventário do universo. Desde então, utilizou todos os materiais a seu alcance para relatar o que conhecia do mundo, reunindo e organizando objetos diversos. O inventário é uma lista, né, ou uma descrição minuciosa de bens. Né? Você fala, vou fazer um inventário da minha casa. Aí você vai chegar, vai ter que anotar tudo direito. Tem 10 pratos, 15 copos, não sei quantos talheres, 3 televisões, um carro, um guarda-roupa, não sei o que, não sei o que. Pronto, inventário é você fazer esse levantamento sobre todos os bens que existem em um determinado local, né? E aí então o arcebispo do Rosário ele dizia que Deus havia ordenado a ele para que ele fizesse o inventário do universo. Então, tipo, o universo é um pouquinho grande, né? Para a gente poder chegar e fazer um inventário. Bem complicado. Mas, enfim, ele dizia isso. De boa, tranquilo, beleza? Falou. Então, ele vai começar a utilizar todos os materiais que vão estar ao alcance dele para
para relatar o que ele conhecia do mundo, né? Bispo do Rosário, ele desfiava lençóis e uniformes que haviam pertencido aos internos do hospital, para conseguir a matéria-prima para bordar palavras e ornamentos e roupas velhas, produzindo mantos, estandartes e fardões. Então, o Arthur Bispo do Rosário, esses duas blusas, esses dois fardões que vocês veem nessa imagem aí na página 65, foram produzidos pelo Arthur Bispo do Rosário, né? Você vê o que ele escreveu, a Clemente Botafogo nos fundos, no rado, eu vim 22, 12, 38, meia-noite, a outra cheia de medalhas e tudo, e com detalhes escritos também, né? Que estão no museu que foi criado em homenagem a ele, lá no Rio de Janeiro. Não tem museu sobre Arthur Bispo do Rosário aqui em Sergipe, inclusive, apesar dele ter sido um artista sergipano, né? Mas como ele viveu praticamente a vida toda dele, dos 29 até o falecimento dele, 51 anos depois, dá o quê? 5, 6, 7, com 80 anos ele faleceu, né? Enfim. E aí então ele pegava esses lençóis, esses uniformes que foram de outros internos, que já tinham saído de lá, que tipo, era pego para poder... já não tinha mais uso, então eles iam jogar fora e tal. Aí o Bispo do Rosário ele pegava, ó, desfiava tudo e começava a fazer a produção dele, começava a costurar, a juntar ali tudo direitinho, né? Então era a matéria-prima da qual ele se utilizava para poder bordar essas palavras, esses ornamentos. Ornamentos são os enfeites, né? Em roupas velhas, ele bordava. Tipo, a roupa já existia, tá? Já existia a blusa, já existia o fardão e tal. Aí o que ele fazia era o bordado. Então as palavras, essas duas imagens aí novamente, falando assim, esses, como se fossem insígnias, né? Essas medalhinhas assim, isso era tudo que ele bordava. Ou então, na outra imagem, como se fosse uma planta, várias estrelas e tal. Isso era o que ele bordava. Então, através do uso desses outros elementos que ele ia desfiando, essas outras roupas que ele ia desfiando, né? Produzia mantos, estandartes, fardões, com habilidade emendava golas e mangas longas, aplicava medalhas de honra, insígnias inventadas, como é o caso do fardão maior ali, ou na parte superior, transformando vestimentas comuns em trajes repletos de significado. Sempre tinha algum significado que ele buscava encontrar nessa própria produção dele, né? Seu trabalho é reconhecido em todo o mundo. O trabalho dele é reconhecido não somente no Brasil, mas no mundo inteiro. E tem influenciado estilistas e artistas desde a década de 80. Vocês veem, é roupa que as pessoas poderiam muito bem utilizar como roupa de festa, até, né? E interessante a gente falar sobre isso, porque assim, como é que ele é conhecido no mundo inteiro? Porque, assim, além da análise em cima do perfil psicológico dele, que era extremamente importante para que se pudesse estudar a mente dele, para que se pudesse compreender o porquê uma pessoa sendo considerada louca conseguia produzir peças belíssimas como essas. E quando a gente fala do Bispo do Rosário, Arthur Bispo do Rosário, com essas roupas, a gente pode falar também de vários outros artistas que surgem através da loucura, digamos assim, e que conseguiam produzir peças belíssimas também, quadros, artesanatos e tudo, desde que fosse lhes dada essas condições. No caso, o filme Nise da Silveira, ele vai ser bem interessante para mostrar esse tipo de coisa assim, porque a partir do momento que existe uma abordagem mais humanizada, a partir do momento que
o pessoal que trabalha lá dentro começa a olhar para eles, para esses internos, para esses pacientes, hóspedes, né, que estão lá no hospital psiquiátrico, quando eles começam a olhar de uma forma mais humana, dando condições para eles estarem ali, tipo, dando um pincel, dando uma tela, tudo. Tipo, eles começam a desenvolver e mostrar esse desenvolvimento. No filme tem um determinado momento mesmo, que é mais próximo do início, assim, que um dos internos, ele simplesmente está pintando a parede com cocô. O próprio cocô dele, ele fazia lá na roupa, aí ele pegava e começava a pintar na parede com cocô. Imagina só, que loucura seria isso, velho, que um cheiro desgraçado, né? Também, mas que loucura isso, tal, pô. E se de repente, ao invés dele ter acesso somente ao próprio cocô dele, ele tivesse acesso a tintas, a pincéis, a quadros, será que ele continuaria pintando, expressando a arte dele, que aquilo de certa forma acabava sendo arte? Será que ele expressaria a forma de arte dele com o cocô colocado na parede do lado da própria cama? Se é dado a ele um espaço, uma oportunidade de mostrar essa arte de um outro modo, será que ele não consegue desenvolver essa arte e se desenvolver também de um outro modo? Então, basta ter um olhar mais humano, basta ter um olhar mais humanizado para essas pessoas, porque ainda que elas tenham esses distúrbios psicológicos, ainda que sejam ditas, que sejam chamadas de pessoas com deficiência mental, elas são pessoas que têm plenas condições de exercer determinadas atividades. Não são todos que têm, não são. Mas, até que você saiba disso, você precisa fazer essas experimentações. E não simplesmente chegar e começar a colocar eletrodos na cabeça do pessoal e ficar dando choque como uma forma, e dizer que aquilo é uma forma de tratamento, né? Enfim, voltando aqui. Mas é um filme muito interessante. Além de trajes como mantos e fardões, o Bispo Rosário realizava instalações com objetos da colônia psiquiátrica, como colheres, vassouras, pedaços de madeira e papéis. Pronto. Na página 66, a gente vai ter o designer de moda japonês Issei Miyake. Criou uma coleção de roupas inspiradas nas dobraduras tradicionais de papel do seu país, chamado origami. Você sabe fazer origami? Então, essa coleção de roupas, qual o Miyake produziu, passou a criar, ele se baseou em origami. Eu não sei fazer origami, gente, tá? Assim, infelizmente não sei. Mas eu guardo um origami até hoje, que uma aluna minha, que é minha aluna agora no primeiro ano, né? Raíssa, minha filha, ela fez um origami pra mim e me deu. Tipo, de um pássaro. Até hoje eu tenho guardado, de 2017. Imagina, 3 anos. 3 anos, né? 3 anos, eu não sei contar direito, não sou bom em matemática não. Mas enfim, guarda até hoje. É porque tá na sala, eu não vou sair daqui pra poder pegar na sala. Tá? Mas enfim. Apresentados em 2010, esses vestidos, camisas, saias e calças são vendidos como uma folha de tecido dobrada que se desenrola para vestir o corpo. 10 dobraduras feitas de tecido de poliéster reciclado compõem a coleção. O projeto foi concebido por uma equipe de engenheiros e designers em um laboratório que pesquisa novos modos de projetar e produzir objetos. Olha que insanidade, que coisa
maravilhosa, né? É uma produção de roupa, um vestido, foi feito a partir de estudos de engenheiros e designers. Engenheiros, tipo, aquela galera que constrói automóvel, tá ligado? Engenheiros, eles se juntaram para poder fazer, para poder levantar ideias para produzir essa roupa. E aí tem uma série de fotos, né? Que vai assim, parte daqui, daqui, assim, para vocês verem como era o processo de se vestir, né? Você pega, ele tá todo dobradinho lá, é uma placa, é um disco, né? É uma terra plana, digamos assim. Aí você, ó, puxa uma alça e ele vai se desdobrando todo e se transforma no vestido. Aí é só a pessoa botar o vestidinho lá e pronto. Na hora de tirar, tirou, aí colocou, ajeitou os origamis assim. Agora só não pode passar ferro, né? Não dá, porque vai tirar as dobraduras. Mas hoje em dia quem é que passa ferro na roupa, né? Todo mundo usa roupa amassada mesmo, então não tem problema não. Mas enfim, a ideia dessa coleção pro Issey Miyake era fazer roupas universais e fáceis de se vestir, né? E aí o tecido que ele fez, esse tecido de poliéster, ele pode ser produzido com ele pode ser produzido com a reciclagem de garrafas PET. Essas garrafas de plástico, de refrigerante, de cachaça, Canil 51 da Rocha. Essas garrafas PET, principalmente refrigerante, então a gente vê muito, né? Ah, joga no lixo e tal, não sei o que. Não, tem companhias de reciclagem que pegam esses materiais, separam bonitinho e tal, e geralmente vendem ou passa por um processo para poder serem reciclados, serem ressignificados e se transformarem em outra coisa. Nesse caso daqui, eles se transformam em tecido. O processo químico pelo qual ele passa, ele vai transformá-lo em tecido. E aí, o que o Issey Miyake e essa equipe de engenheiros e designers fizeram foi justamente transformar esse material reciclado em poliéster e o poliéster numa roupa. Ó, que engenharia sensacional, né? E aí na página 67 a gente tem o seguinte também. Pra gente finalizar a aula de hoje. Boa parte das roupas produzidas atualmente baseia-se em moldes de papel, que torna o trabalho mais rápido. Um molde serve de base para uma série de peças. No entanto, alguns estilistas mantêm vivas técnicas de modelagem, que existe um trabalho mais artesanal. Quando a gente fala assim, o molde que serve de base, deixa eu ver, aqui a gente vai falar, não, são os croquis. Professor, que diacho que é croquis? Croquis, simplesmente, alguns alunos devem saber, assim, de repente. Croquis são aqueles desenhos que são espécies de rascunhos. Você faz um rascunho de uma determinada roupa, um desenho inicial, um molde de determinada roupa para determinados corpos, e esse croquis, esse modelo, se transforma em roupa. Passa a ser costurado e tal. Tem que ter uma medida certa para encaixar no corpo. Então, geralmente eles são ligados a determinados corpos. Como a gente falou sobre o trabalho no ateliê da Zuzu Angel, por exemplo, o trabalho dela costumava ser ligado a esses ateliês. Geralmente eles produzem peças únicas, né? Peças voltadas já a determinadas pessoas, porque elas precisam ser modeladas de acordo com o corpo de cada um, né? Então aparece lá uma senhora rica da alta burguesia, lá tomando seu chazinho, e ela toda quadradona, né? Parecendo
tábua de passar roupa, sem bunda, e toda quadrada, parecendo, sei lá, um sorvetão, né? Ah, mas sorvete não é quadrado, tá, ok. Mas enfim, então a roupa, ela precisa ser produzida de acordo com a cintura dela, de acordo com o busto dela, de acordo com o tamanho dos ombros, o tamanho da pança, a barriga, as pernas. Então, essa produção ela tem que ser toda certinha nas medidas, né? Na medida certa. Quando a gente passa a ter uma produção industrial, uma produção em massa, aí já é algo um pouquinho diferente, né? Você pega um modelo padrão e começa a trabalhar a quantidade, as roupas dessa forma, fazendo um molde que é padronizado. E aí tamanho P, M, G, GG, XG, XLG e assim por diante. Não é à toa que de vez em quando a gente acaba pegando um tamanho, sei lá, um tamanho P que fica muito apertado em você, e aí o M fica bom, e aí quando vai em outra loja, o M fica enorme, você fica parecendo um balão de ensaio, boneco de posto, né? E o P já se encaixa perfeitamente. Ou então, aí chega numa terceira loja, o PP é que vai se encaixar bem no seu corpo, o P vai ficar meio sambando, e o M parece um abadá de carnaval, né? Das antigas, a mortalha, né? Que parece um vestidão. Mas enfim, existem alguns estilistas que mantêm vivas técnicas de modelagem que existe um trabalho mais artesanal. É o caso dessa estilista Lena Santana, que utiliza o moulage. Utiliza o moulage, que é uma técnica que a roupa é modelada e cortada diretamente no manequim. O que, é que vocês entendem de manequim? Ah, aquele boneco, né? Que fica na frente das lojas com a roupa vestida. Sim, também. Manequim é isso. Mas o manequim também pode ser o corpo da própria pessoa. Então, o que eu tava falando agora tudo sobre a mulher parecendo um corpo de sorvetão. Aquele é o manequim dela. Entendeu? Entendeu? É isso. Com isso é possível avaliar e ajustar o caimento da peça enquanto ela é produzida, como os elegantes vestidos floridos da coleção Floração de 2011, que aí inclusive ela própria quem fez o vestido e se utilizando. Não, minto, essa não é ela não. E utilizando a modelo. Então, essa roupa, ela no caso é feita na medida da modelo. O moulage que utiliza, a técnica que foi utilizada, é baseada nesse manequim específico dessa modelo, né? Lena nasceu no Alto das Pombas, lá em Salvador. Viveu no Rio de Janeiro, estudou design de moda em Londres, capital do Reino Unido. Lá, seu trabalho foi selecionado para receber apoio de um programa governamental que estimula a produção de artesanato. A cultura popular brasileira, especialmente a de origem africana, influencia as estampas, padrões e modelagens criados por Lena. Então, quando a gente fala sobre cultura popular brasileira, quando a gente fala sobre a cultura africana, o afro-brasileira, a gente vê que essas estampas, essas roupas que são utilizadas por essa cultura popular, por essa cultura afro-brasileira, geralmente ela tem bastante cores, tem muitas flores, tal, para poder chegar e chamar a atenção dessa forma, né? Então, esse era o padrão que era utilizado pela Lena a Lena Santana, né? Tananã, tananã, tananã. Enfim, é isso. A gente vai finalizar nossa aula de hoje por aqui e a gente continua na próxima aula, beleza? Valeu, falou, falou. Tchau, gente. Uhul!